E o corpo de um homem foi encontrado hoje de manhã no setor Negrão de Lima, aqui na capital. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a suspeita é de que ele seja morador de rua e que tenha sido morto a pedradas. A investigação está a cargo da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. E agora, aqui no estúdio, a gente vai continuar abordando a questão da violência, só que de um outro ângulo. Nós convidamos o especialista em segurança privada e analista de segurança empresarial, Ivan Hermano Filho, para falar sobre uma nova orientação que ele propõe em suas palestras, que a pessoa que se encontra em uma situação de perigo não deve ser passiva e sim deve tomar uma atitude. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que orientação que seria essa? A pessoa deve reagir em caso de ser abordada na rua por um assaltante, alguma coisa assim? Como é que seria isso? Na verdade, essa abordagem faz parte de uma pós-graduação que eu fiz nos Estados Unidos. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles estudam o que as pessoas fizeram e a partir de como elas fizeram, como agiram, que deu certo e escaparam com vida de um marginal que as rendeu com uma arma ou algo assim. E lá percebeu-se que a vítima pode sim ter uma atitude proativa em frente à violência, ou seja, pega por um bandido, ela pode fazer algo que pode salvar a vida dela. E com certeza não tem nada a ver com desarmar o bandido ou bater no bandido. Quer dizer que ela tem que objetivar ser o mais rápida possível, ou seja, se ela foi pega por um assalto, entregar tudo que ela tem e sair imediatamente, o mais rápido possível. Porque o estudo demonstra que quanto mais tempo se passa à mercê de um bandido, por exemplo, maiores são suas chances de um simples roubo evoluir, por exemplo, para um latrocínio, para um homicídio. Mas a gente observa justamente essa questão da reação. Quando eu vi o assunto, eu falei, nossa, mas essa semana a gente viu aí casos de 2 policiais nos últimos dias que foram mortos reagindo à situação. E olha que eles têm treinamento. Então, não é reagir, não. É ter uma ação. Mas exato. Vamos colocar alguns outros exemplos práticos do que poderia ser. Sim, tem algo muito importante. O que nós nunca podemos deixar fazer é que o bandido nos leve para a cena do crime número 2. O que é a cena do crime número 2? É qualquer outro local diferente daquele em que ele nos abordou. Você concorda comigo, por exemplo, que para o bandido pegar seu relógio, a chave do seu carro, a sua carteira, ele não precisa te levar para o mato, ele não precisa te colocar no porta-malas, por exemplo, de um carro? Mas normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade de entregar isso, por isso que geralmente chega nesse estágio? Na verdade, as pessoas não sabem o que fazer, porque nós ouvimos tanto aquela situação de não reaja, não faça nada, que na verdade elas fazem tudo que o bandido quer que elas façam. Entende? E muitas vezes, esse estudo mostra que muitas vezes, como eu falei no início, o bandido não quer inicialmente a vida da pessoa ou efetuar um estupro ou mesmo algo mais sério. Na verdade, ele está interessado nos bens. Então, entregar tudo rapidamente. Como nós falamos, para que você... vamos imaginar o seguinte, se o bandido te abordou com uma arma, 3 situações básicas podem acontecer. Ou você está assaltado, um roubo, ou você tem uma violência física combinando com estupro, alguma coisa terrível assim, e a terceira é um homicídio. Se o bandido chegou e te colocou uma arma, em primeiro lugar, assaltado você já está. E para isso, você não precisa ir com o bandido para lugar nenhum. Ele não precisa, como nós falamos, te levar para o mato, te levar para uma construção ou te colocar num porta-mala, por exemplo. A não ser um caso de uma ideia de sequestro. Exato. Então, o que mostra esse estudo feito na Europa e nos Estados Unidos? Que se você for com um bandido para algum outro local, estatisticamente, assassinado ou ferido, você já está. Então, neste momento, o ideal é que você entregue tudo e, inclusive, fuja imediatamente. O risco de você fugir depois de ter entregue tudo é muito menor do que você ir com o bandido para um outro local onde ele queira te levar. Por isso que a gente vê os números assustadores, por exemplo, de homicídios que têm escalado cada vez mais. Existem diversos casos, Michele, de pessoas que contam que o bandido queria, por exemplo, ao pegar o carro, queria que ela fosse junto. E ela tranquilamente, ou mesmo no nervosismo do momento, falou para a pessoa, não vou, leve meu carro, eu vou pegar meu filho e vou sair, mas o carro está aí, pode levar. E a melhor atitude, entende? Quer dizer, de forma nenhuma, vá com o bandido para outro local. Se você fizer isso, estatisticamente a situação para você é muito ruim. Mas até a forma de entregar os objetos faz uma diferença. Enorme. E porque ele pode achar que você está querendo reagir. Exato. E piorar tudo. Enorme. E é isso que a gente treina as pessoas para fazer. Nas nossas palestras, nós mostramos o que precisa fazer e de que forma fazer, entende? Existe algo interessante, Michele, por exemplo, que no estudo mostra que normalmente o bandido, quando te rende, ele fala assim, olhe para o lado, né? Quer dizer, não olhe para mim. E as pessoas entendem que que o bandido não quer ser reconhecido. Mas tem algo muito mais importante nessa mensagem, quando ele fala, olhe para o lado, não olhe para mim, por exemplo. É que quando nós olhamos para uma pessoa, quando nós conversamos com ela, nós passamos uma mensagem subliminar que diz o seguinte, eu sou tão ser humano quanto você.
E quando o bandido consegue que a pessoa fique calada, para ele aumentar o grau de violência dele é muito mais fácil. Porque é muito mais fácil a gente matar um animal ou uma coisa do que matar uma pessoa. E quando a gente começa a conversar com alguém, a gente passa essa mensagem que eu falei para você. Por isso que acontece em alguns casos de sequestro, a síndrome de Estocolmo, por exemplo, que a gente conhece, que chega ao ponto da vítima ficar amiga do bandido e o bandido ficar amigo da vítima num caso de sequestro, porque eles têm um momento muito grande, longo, de conversa, de contato, etc. Mas a gente pode usar isso a nosso favor numa abordagem rápida no criminoso. Então a gente mostra isso nas nossas palestras, ou seja, a reação... As palavras certas para se usar nesse momento existem, então assim, já pré-organizadas. Exato, então a gente mostra como fazer, como agir e inclusive escapar de situações mais drásticas, como um estupro, por exemplo, o que fazer num caso como esse, numa tentativa de homicídio, se o bandido te pegou dentro da sua casa, o que você vai fazer no trânsito, por exemplo. Para a mulher, numa tentativa de estupro, a questão de gritar ou não gritar, porque tem isso, geralmente é o primeiro ímpeto da vítima numa situação dessa. Claro, tem um dado que as mulheres não conhecem. Na verdade, o estudo mostra que metade das mulheres tem mais medo do estupro do que da morte e outra metade tem mais medo da morte do que do estupro. Então, para metade das mulheres que tem mais medo da morte do que do estupro, elas ficam caladas, permitem o estupro com medo de morrer. O que essas mulheres não sabem é que, normalmente, o estuprador que mata o faz para esconder o crime de estupro. E ele não mata para estuprar, ele mata porque estuprou. Então, a mulher deve objetivar escapar, fugir, fazer o que for preciso para não estar à mercê desse criminoso. Você quer um exemplo muito interessante? O Maníaco do Parque, que nós conhecemos essa história. O Maníaco do Parque, ele estuprou várias mulheres num parque. Algumas conseguiram escapar e 2 delas especificamente não foram nem estupradas e nem mortas por esse criminoso. E foram elas que puderam identificar o maníaco do parque depois e a polícia pôde prendê-lo por causa delas. E quando ele foi preso, perguntaram para ele por que ele não havia estuprado aquelas mulheres. E ele respondeu o seguinte: elas foram as únicas que resistiram. Entende? Então, no caso de estupro, é muito importante reagir. Aí, assim, a gente está falando no caso de reação. De brigar, de gritar, de espernear. E nós damos técnicas muito eficazes de como isso é feito, que não dá para a gente falar no ar em pouco tempo, mas nas nossas palestras nós ensinamos isso. A aula de defesa pessoal interfere nisso também? Ajuda ou não? Ajuda, mas tem técnicas, por exemplo, que uma criança consegue fazer e uma senhora idosa também consegue fazer. Então, quer dizer, não precisa ser treinado, não precisa ter um físico arrojado para conseguir isso. E objetivando o que nós falamos, quer dizer, escapar com vida. E esse curso, essa palestra que nós trazemos para o Brasil, somos a única pessoa que a profere aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é dado há mais de 30 anos nos Estados Unidos e na Europa. Milhões de pessoas já foram treinadas e já tiveram informações preciosas que salvaram suas vidas a partir desta questão. Por que no Brasil, primeiro, nós desarmamos o bandido. Hoje, com o Estatuto de Desarmamento que aconteceu, desarmamos a população. Com o Estatuto de Desarmamento que aconteceu é que a população está desarmada e o bandido está armado. E o que nossas autoridades falam diuturnamente é para não reagir, o que de certo ponto está certo, porque qualquer reação errada pode piorar mais ainda. Pode vir a óbito alguém. Mas existe a reação certa. Michele, pensa o seguinte: se nós hoje formos numa delegacia de polícia e falarmos para o doutor delegado o seguinte: doutor, eu quase fui vítima de um assalto, de um estupro, ou de um sequestro, ou de um homicídio, mas estou bem, está tudo bem, nada aconteceu comigo. O que o delegado vai fazer? Vai virar para a gente e falar assim: que ótimo, então vai para casa, não tem o que se registrar. Nos Estados Unidos e na Europa eles se preocuparam com o contrário. Descobrir o porquê que isso aconteceu. Em registrar o porquê que aconteceu. Então, é a partir daí que existe esse estudo. Mostra que nós podemos sim fazer algo que é a diferença entre a vida e a morte. E tem que trabalhar também essa questão psicológica, porque você tem que manter um sangue frio para conseguir executar o que é ensinado nesse curso, nessa palestra. Você já percebeu que tem gente que às vezes passa por uma situação de violência e que fala assim: nossa, na hora eu queria correr, mas eu tremia tanto que minha perna não saía do lugar, ou eu tentava gritar e minha voz não saía. Por que isso? Porque a pessoa não se prepara mentalmente para essa situação. Ou seja, se a gente perguntar para o telespectador agora: você já pensou na possibilidade de você ser morto por um bandido, de você ser estuprada? O que a maioria das pessoas vão falar para a gente? Deus me livre, não quero nem pensar nisso. Então, quando a gente não se prepara, nós não sabemos qual vai ser a nossa reação. Então, quando você coloca, por exemplo, que é preciso um preparo para saber o que fazer, você está correto. E o que nós fazemos nessa palestra é isso: preparar as pessoas para que saibam o que fazer, da forma correta de agir.
Há inclusive uma simulação, alguma coisa assim, para despertar a emoção na pessoa? Ah, sim. Porque entre falar e você estar naquela situação, na sensação, é bem diferente, né? Com certeza. Nós mostramos como deve ser feito. Tem algumas situações muito importantes que nós colocamos, quer dizer, que facilita porque a pessoa vem à mente dela na hora necessária o que ela pode fazer. Porque o que acontece, Michele? Com relação à violência, muitas vezes a gente não tem uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Quando a gente passa na vida por situações em que a gente fala assim, nossa, eu agi errado, mas da próxima vez eu vou fazer assim, assim, assim. Então essa palestra vem para isso, para que, se acontecer com você da primeira vez, você saiba como fazer. Ivan, qual o contato para se alguém tiver interesse em participar de uma palestra, de um curso desse? Perfeito, eu vou dar 2 contatos. O primeiro é da Tecnoseg, que é a nossa empresa, é o 4009-4900, e convidar as pessoas que tiverem interesse, no dia 28 deste mês de junho, nós vamos proferir essa palestra um sábado pela manhã, no Espaço EBM, que fica ali na Ricardo Paranhos. Então, quem tiver interesse pode ir até o Espaço EBM e perguntar como participar dessa palestra. É gratuita, essa palestra não vai ter custo, porque já está sendo custeado pela construtora, e quem tiver interesse pode ir lá e saber como consegue o convite. Tá certo. Ivan Hermano Filho, que é especialista em segurança privada e empresarial, a gente agradece muito a sua participação aqui no JBC Primeira Edição. O prazer foi nosso, estamos à disposição. Obrigada, boa tarde.